Olá, boa noite, pessoal. Todas as pessoas que estão aqui participando conosco. Meu nome é Francinete Fone, né? Sou psiquiatra e também me interesso muito pelo estudo da neurociência. Então, hoje, nessa oportunidade que nós temos, nós vamos estar compreendendo um pouco melhor as funções do cérebro e a nossa inteligência emocional, que é uma característica do ser humano, né? Essa capacidade simbólica, essa capacidade de se auto-perceber e também hoje uma compreensão mais ampla das potencialidades do cérebro. Nós vamos estar recebendo hoje aqui também na nossa live, né? Uma pessoa muito especial que vem também nesse estudo, nessa busca de conhecimento e autoconhecimento. É a doutora Sônia Costa, juíza de direito, uma pessoa muito amiga. Nós temos identificações com essas áreas, né, da neurociência, ela se interessa muito, e ela está aqui conosco para abrilhantar o nosso evento aqui, e também para contribuir, trazer suas contribuições com seus estudos e as suas experiências com a meditação. Sônia? Boa noite. É um prazer, minha amiga, estar aqui com você e todos que estão nos assistindo. E eu só tenho que dizer que é uma alegria poder contribuir hoje nessa live, né? Porque nós vamos aprender, né? E ao mesmo tempo compartilhar. Ok, nós vamos hoje falar um pouco da potencialidade do cérebro. Vamos poder compreender de que forma nós podemos ampliar essa potencialidade do cérebro, para que nós possamos ter uma maior inteligência emocional. O nosso cérebro, ele também tem um funcionamento de energia. Ele está, hoje, né, considerado como um órgão que capta a energia e transmite, né? Capta e transmite. Nós temos já a compreensão de que o ser humano pode, ao longo do seu desenvolvimento, compreendendo mais esse funcionamento do cérebro, poder trabalhar para treinar, para tornar mais específicas algumas funções e as suas potencialidades. Então, hoje nós sabemos que nesse contexto de mudanças, né, nesse contexto atual, nós precisamos conhecer mais o funcionamento do cérebro. Por isso que a inteligência emocional se torna hoje fundamental nos processos de adaptação. Onde nós estamos, nós precisamos nos relacionarmos com o ambiente e encontrar uma forma melhor de nos adaptarmos. E o cérebro é que nos dá essa condição, porque nós temos os 5 sentidos que trazem, né, do ambiente as informações que são processadas de forma simbólica no nosso cérebro, e com essas informações nós vamos nos posicionando de forma cada vez mais adaptativa. Com as demandas que nós vivemos hoje na humanidade, essas capacidades dos nossos 5 sentidos muitas vezes não são suficientes. Então, nós precisamos desenvolver novas habilidades que já existem e nós podemos despertar para essa nova potencialidade do cérebro. E nós temos um fenômeno no cérebro chamado neuroplasticidade, que é exatamente uma potencialidade desses neurônios, que são as células do cérebro, se reorganizarem. Elas podem fazer milhares e milhões de conexões novas a cada estímulo que nós possamos dar a esse cérebro. Então, assim como o nosso coração tem um funcionamento elétrico, onde você pode ver no eletrocardiograma, nós também temos no cérebro um funcionamento eletroquímico, que também pode ser registrado em formas de ondas de eletroencefalograma. Essas ondas cerebrais, elas coexistem. O dia todo nós temos ondas, ora funcionamos com um tipo de onda a mais,
ora funcionamos com outro tipo, mas elas funcionam todas ao mesmo tempo. É como se fosse uma orquestra com diversos instrumentos ou uma música com diversas notas musicais. O que nós precisamos ter consciência com a inteligência emocional é que é preciso conhecermos esses estados. Por exemplo, num estado em que estamos ativos, realizando as tarefas do dia, com demandas, estudo, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, nós estamos no funcionamento de ondas beta. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre esses padrões de onda. Então, nós temos 5 tipos de ondas cerebrais. Aqui nós temos 4, porque a onda gama, ela está sendo mais pesquisada atualmente, ela não aparece facilmente no eletroencefalograma. Vou falar um pouquinho dela depois. Então, as ondas beta são essas ondas do dia a dia, essas ondas que nós utilizamos para atividade, né? Elas têm frequência adaptada para barulho, né? Quando nós estamos estressados, num estado de ansiedade, uma ansiedade produtiva ou não. Então, é um estado de alerta, né? O estado de prontidão. Essa é a onda beta, onde nós ficamos a maior parte do tempo. Nesse funcionamento dessa onda, nós podemos dirigir, prestar atenção em tudo que existe ao nosso redor, fazer uma prova, apresentar um projeto. Nós estamos prontos para o que é necessário que seja realizado. Então, o cérebro está ativo para responder às necessidades do ambiente. As ondas alfa, elas são umas ondas um pouco mais lentas. Então, elas são as ondas que você começa a funcionar quando vai iniciar o sono, quando você já fez tudo aquilo que tinha para fazer e já está relaxando. Então, é uma onda que nós precisamos procurar exercitar, treinar, que com a meditação, essas ondas podem ser desenvolvidas. É um estado de calma, de relaxamento. É ideal. Esse funcionamento da onda alfa é ideal para a oração, para a meditação. Ela pode ser representada aí, é o segundo tipo de onda. Você vê que ela é um pouquinho mais lenta. A beta, ela tem um traçado, uma frequência bem mais rápida. Depois vem a onda alfa. A onda teta, ela é uma onda muito especial. Por quê? Porque ela é por onde nós podemos ter a inspiração. Então, quando nós estamos num estado de mais meditação, ou mesmo num ambiente, na natureza, né, nós podemos chegar a esse estado imaginativo, criativo, né, do funcionamento da onda teta. Também é o estado mais voltado para a espiritualidade. É uma onda que faz muito bem, e dentro desse estado, nós podemos conseguir visualizar, sentir de maneira mais aprofundada a nossa intuição. Podemos receber respostas, orientação para o que nós precisamos para a nossa vida. Então, nós captamos melhor, né, o que vem do cosmos, o que vem da natureza, entramos em contato com uma percepção ampliada. As ondas delta é aquela onda que já podemos encontrar no estado de sono, aquele sono reparador, né? Sono profundo. Nesse momento, ela consegue trabalhar os nossos órgãos internos. Nesse momento, o ritmo cardíaco é regularizado, ele é trabalhado, a digestão. Ela favorece também a onda delta, que ela é uma onda mais lenta. Vocês podem observar a diferença da beta para a alfa, que já é um pouquinho mais, uma frequência menor, a teta, e a delta é ainda mais aberta, ela é mais lenta, e ela favorece o sistema imunológico. Por isso que é muito importante o sono, porque nesse momento, nesse ritmo da onda delta, você pode encontrar um estado de autocura, onde o organismo vai produzir as substâncias necessárias
e que você vai observar no eletro, por exemplo, uma pessoa que está com um pico muito alto das ondas delta durante o sono pode representar alguma lesão cerebral ou mesmo quadro de TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção, como também a insônia. Esse padrão da onda delta ele vai mostrar muito o estado do cérebro durante o sono. Nos exames que são feitos durante o sono, a polissonografia, você pode ver alterações. E quando você consegue, durante o dia, trabalhar com a onda beta, fazer todas as suas atividades, depois você encontra o seu repouso, entra nas ondas alfa, depois você relaxa mais, faz uma oração, uma meditação mais profunda, um encontro com você mesmo, e você dorme bem. Lá nas fases do sono, que você entra na onda delta, o seu organismo pode se autocurar. É onde vai ser restaurado, onde vão ser restauradas as suas funções primordiais. Então, a capacidade de aprendizado, tudo isso vai ser facilitado no próprio sono. E as ondas gama, que não estão representadas aí nesse desenho, elas são ondas bem mais rápidas e são ondas muito especiais. Elas podem chegar a 100 Hz. 100 Hz. Então, as frequências são muito altas, às vezes nem aparecem no eletroencefalograma, e elas surgem no hipotálamo, uma área dentro do sistema límbico, no interior do cérebro, e de lá ela vai se propagando. Então, é uma onda que está sendo estudada para que se desenvolva um autopensamento, um processamento cognitivo mais especial, uma capacidade de aprendizagem maior, capacidade de reter informações, estados de felicidade, as ondas gama. Por isso que elas estão sendo hoje alvo de muita pesquisa e as pessoas que estão trabalhando nessas pesquisas estão demonstrando o quanto é importante nós conhecermos o funcionamento do nosso cérebro. Eu vou falar aqui de uma pesquisa que foi feita em Harvard. Pode passar, Davi? Nós vamos ver uma pesquisa onde a doutora Sarah Laser, PhD de Harvard, né, ela é uma enfermeira e cientista, e ela pesquisou no cérebro de pessoas que meditam, e ela colocou o mesmo número de pessoas que meditam, mesmo número de pessoas que não meditavam, né? E ela observou que na idade de 20 a 50 anos, vocês podem ver esses quadradinhos vermelhos, e ela foi observando a substância cinzenta do cérebro, ela vai diminuindo nas pessoas que são controles, que não meditam, vocês podem ver um declínio, onde esses quadradinhos vermelhos representam, né, uma perda de massa cinzenta, e, no entanto, essas bolinhas azuis, nessa linha acima, no diagrama, mostram as pessoas que meditam, que elas praticamente não alteram a massa cinzenta cerebral no estado, não entram no estado de senescência com facilidade. Então, elas têm uma preservação muito maior da massa cinzenta cerebral com a meditação. Então, esse estudo mostrou uma diferença significativa. Porém, os estudos, algumas pessoas questionaram, porque essas pessoas que meditam também fazem alimentação natural, também têm hábitos de vida saudáveis, então atribuíram a outros fatores. E aí ela resolveu fazer um novo estudo, né, para responder às críticas. Pode passar, Davi, o próximo slide. O próximo estudo que ela fez, ela realmente utilizou populações semelhantes na cidade de Boston, nos mesmos bairros próximos, que tinham os mesmos hábitos de vida, viviam a sua rotina, estresse de trabalho, tudo igual. E durante 8 semanas, ela desenvolveu atividades de meditação com esse público, né, com esses 2 grupos. Aliás, um grupo meditando e o outro grupo controle. E o que ela observou foi um desenvolvimento do hipocampo. O hipocampo é uma área cerebral onde existe o registro das memórias, a noção de contexto, a memória de algo importante que você precisa guardar na questão do estudo. Então, ela mostrou que esse
esse tempo de 8 semanas foi suficiente para ter um aumento no hipocampo. E ela mostrou, então, que a estrutura do cérebro, as conexões que são formadas, deu um aumento realmente na área do hipocampo. Enquanto que os controles é esse azul. Não houve nenhuma alteração porque eles não meditaram. Próximo, né? Outra área, né, que ela pesquisou é essa área temporoparietal, a junção temporoparietal que fica um pouco acima do ouvido, né? É uma área onde reside o sentimento de compaixão e de empatia. Então, em azul, as pessoas que são do grupo controle, que não meditaram, ficaram significativamente no mesmo estágio, enquanto que as pessoas que realizaram os exercícios de meditação tiveram aumento significativo e ativação. Vocês estão vendo a ativação, essa área que está circundada de verde, ativada com a meditação, ou seja, um aumento do sentimento de empatia e de compaixão. Pronto. Então, com esses estudos, nós também vemos que a área do estresse foi uma das áreas que ela mais pesquisou. O órgão responsável pelo estresse, pela sensação de defesa, de luta, de fuga, a área do cérebro responsável por todas as defesas mais imediatas, né, chama-se amígdala cerebral. Nós temos duas, né, aí está em vermelho a imagem da amígdala. Então, se vocês olharem nesse diagrama, quanto maior o estresse, essas bolinhas pretinhas que estão aí acima desse eixo inclinado, você pode observar o tamanho da amígdala está no eixo vertical, né? E o nível de estresse no horizontal. Então, quanto maior o nível de estresse, mais a amígdala se hipertrofia, mais ela aumenta, né? Então, ela resolveu fazer a pesquisa também utilizando a ressonância magnética e com essa medida, né, da área da amígdala. E ela observou que com as pessoas houve uma redução do tamanho da amígdala. E depois essas pessoas voltaram, né, para o seu dia a dia, vivenciando o estresse, elas faziam todos esses exercícios de meditação, mas continuaram no mesmo ambiente. E a amígdala cerebral diminuiu. Então, ela fez uma pesquisa também com ratinhos, né? E os ratinhos, quando eles eram submetidos a estresse, a amígdala dele aumentava. E quando eles voltavam para o ambiente, para a gaiola dele, inicial, onde eles eram felizes, a amígdala não regredia. Isso mostrando que com a meditação, há realmente uma diminuição da massa cinzenta da amígdala. Ela começa realmente a ficar no tamanho dela normal, natural. O que demonstra que a meditação realmente é uma prática que transforma a própria estrutura do cérebro, que modifica as conexões neurais. Por esse motivo que nós estamos hoje, né, assistindo a um grande avanço, né, uma potencialização dos estudos de neurociência nessa área de inteligência emocional, de capacidade de resiliência, porque hoje nós sabemos que os estímulos, vamos dizer assim, mais negativos, né, de muita coisa acontecendo, e o cérebro tem condição de ser trabalhado para que essas áreas se tornem menores. Como é que você pode fazer isso? Com a sua atenção focada nos eventos positivos, né? O perdão, a gratidão, o olhar para a realidade. Quando você observa a realidade como uma abundância de recursos, quando você olha em volta e percebe o quanto que há por fazer, o quanto você pode contribuir, o seu cérebro começa a criar conexões novas e essas áreas vão se ampliando. E se você praticar, isso é comprovado cientificamente. Você acordar pela manhã, fazer uma meditação, um pouco de exercício físico, né? Uma refeição saudável. Você, durante a manhã, resolve os problemas que demandam mais atenção. Já à tarde, você já vai se preparando para o sono, vai realizando as coisas mais simples, entra no estado de alfa, das ondas mais calmas, com música,
você pode fazer uma leitura leve e entra no estado de sono, você tem condições de trabalhar o seu cérebro para que ele não seja afetado pelas mudanças ambientais. E caso as mudanças, os estímulos sejam muito intensos, mais necessário ainda o exercício e a prática da meditação, dentre outros recursos que nós podemos trabalhar, como no consultório, nós trabalhamos com a programação neurolinguística, com exercício de visualização criativa, diversas práticas. Agora, lembre sempre que é preciso ter a inteligência emocional para perceber em qual onda que você está, né? E que essas ondas, elas, o tempo todo, como numa música, elas estão alternando, hora uma, hora outra, mas nós precisamos dosar. Nós não podemos ficar em beta 24 horas por dia, né? E nem também podemos ficar em teta 24 horas por dia, mas nós precisamos visitar esses estados de consciência, estarmos disponíveis para que o nosso organismo se autocure e também aumentar essa potencialidade intuitiva, que nós sabemos que na onda teta, por exemplo, nós ampliamos a capacidade de receber ideias criativas, orientação para a nossa vida. Então, dentro disso, muitas pessoas, dentro dessa perspectiva, estão estudando, estão praticando meditação de diversas formas, né? Tem o yoga, tem a meditação antroposófica, tem diversas modalidades. E diversas categorias de pessoas hoje estão utilizando. E eu, por isso, resolvi convidar a ilustre, né? Uma pessoa muito boa também, que pratica esses ensinamentos, né, de empatia também, ao que ele cerca, e também é uma estudiosa da meditação, do funcionamento cerebral, e eu vou agora dar o espaço, né, para que ela fale de sua experiência, de seus estudos, e que possa contribuir também para o nosso também crescimento aqui. E vamos ouvi-la agora, a doutora Sônia Costa, juíza de Direito e praticante de meditação diária. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, minha amiga. Muito boa as suas palavras. E, inclusive, estão todos numa sintonia do que eu vou falar agora. A meditação transcendental, ela é uma técnica em que o observador experiencia o ser. O que é isso quer dizer? Com o objetivo de transcender, naturalmente, né? Porque o próprio nome já está dizendo, né? Meditação transcendental. Com a prática regular dessa meditação, o que é que os cientistas observam? Isso gera no nosso cérebro uma maior alfa-1 quando chegamos à transcendência. Mas a partir daí, você já começa a treinar a sua mente, o seu cérebro, para gerar uma coerência total entre as ondas cerebrais, que nesse EEG, né, que a doutora também já falou, no eletroencefalograma, nós podemos perceber que de olhos abertos, vocês estão vendo, de olhos abertos é um jeito, a mesma pessoa de olho fechado e a pessoa na prática, no exercício da meditação transcendental. O que é que nós vemos aí? Uma coerência total entre as ondas cerebrais, possibilitando uma alta coerência alfa entre o córtex pré-frontal esquerdo e o direito. E tudo isso quando sentamos confortavelmente numa cadeira e praticamos a meditação. Esses padrões cerebrais levam-nos a tornar-nos seres mais alertas e, ao mesmo tempo, descansados. Tanto que Maharishi, ele é um indiano, ele veio lá em Himalaia e ele trouxe aqui para o Ocidente a meditação transcendental. E Maharishi diz o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção é que quando nós praticamos a meditação transcendental, diferentemente das outras, sem querer dizer que as outras não são boas, todas são boas, mas quando nós praticamos, eu estou falando da transcendental, né? Ele diz que nós ficamos num estado de alerta descansado, porque, como vocês vão ver, na prática, na meditação transcendental, diferentemente das outros tipos de meditação, você não precisa se concentrar, focar sua mente em nada. É muito diferente, né? Porque
Eu percebo também que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem tornar suas práticas. Eu mesma, né? Sou muito. No passado eu era assim. Eu tentava, mas vinha a mente, né? Os pensamentos vinham, porque nós temos muitos pensamentos, né? A nossa vida diária, a nossa mente é muito dinâmica, e os pensamentos vinham muito, e aquilo me impacientava, né? E com a meditação transcendental acontece a mesma coisa quando você começa, mas depois nós passamos a eliminar o estresse. Esse estresse a nível neurológico, quando ele vai diminuindo, ele vai trazendo aquela quietude natural. E sem esforço, né? Diga-se de passagem, você não precisa fazer esforço nenhum, você concentra-se num mantra. Existe também essa associação entre os marcadores fisiológicos dos estados de consciência da meditação transcendental com a respiração. Então, nesse momento, quando a pessoa chega no quarto estágio de consciência, porque são vários estágios, a respiração ela para espontaneamente, tanto que alguns praticantes, eles conseguem fazer um voo yoga. E os níveis de amplitude ficam muito altas, principalmente o alfa 1. A alta coerência alfa entre o córtex pré-frontal esquerdo e direito. E baixa-se os níveis de lactato, cortisol e condutividade da pele. Quer dizer que a pele fica linda. Aliás, o meu professor de meditação transcendental, ele parece mais jovem do que a idade que ele tem. E eu, na hora, quando eu olhei para ele, ele disse que ele só fazia meditar, e naturalmente, a meditação, ela traz ela traz uma consciência diferenciada para uma alimentação melhor, para uma amplitude da consciência alimentar, de um contato maior com a natureza divina e com a natureza mesmo, né? A natureza, as plantas. E, inclusive, tem até o Ayurveda, que a pessoa pode também começar a despertar para as plantinhas, os medicamentos através das plantas. Ou seja, quando você medita, os benefícios são imensos. Além dos benefícios que tem aí, já a saúde melhora no geral. E nós obtemos um nível mais suave de consciência. Esse nível suave de consciência, ele vem através do quê? Através do pensamento mais refinado. Esse nível de pensamento refinado, ele faz com que nós possamos viver e acessar o campo onde existe todas as possibilidades. Mas quem realiza é a natureza divina, não é o meditante por si só. É a natureza divina que o leva através da consciência dele. Além disso, também, a meditação transcendental possibilita altos níveis na escala de integração cerebral. Adquire-se uma saúde melhor geral, como eu já disse, a ansiedade diminui, nós temos tranquilidade para enfrentar o desafio da vida, não que os desafios deixem de existir, nós só lidamos com eles de uma maneira diferente. E temos mais tranquilidade para enfrentá-los. E também a realização dos desejos. Além de que, como benefício também muito importante, é o rejuvenescimento, já que ela causa a parada da diminuição dos telômeros. Como vocês viram, há um aumento da massa cinzenta e a diminuição de áreas de estresse. Então, esse equilíbrio, ele vai cada vez mais acontecendo. Quanto mais você medita, essa estrutura do cérebro, ela vai se modificando, real mesmo. O rejuvenescimento que a meditação transcendental, que as pessoas têm observado, isso a nível científico, que as pessoas que fazem a meditação transcendental, elas apresentam uma idade biológica diferente da idade que elas aparentam. Isso existe. E principalmente no cérebro, né, Sônia? Ela tem condição de memória, de resolver problemas, igual uma pessoa de 25 anos. Se ela tiver 50, ela tem igual uma de 25, porque ela tem essa... Perfeito, exatamente isso, é. Sônia, podia só colocar um detalhe que eu lembrei, é que esse acúmulo de pensamentos, para quem não medita, os pensamentos, o funcionamento das ondas beta, que é aquele dia estressante, um monte de coisas para fazer, é como se fossem muitos trens, de tão pesados que os pensamentos são, é um funcionamento muito pobre e que leva a um desgaste, né? A pessoa se torna fatigada e ela não sente o tempo para si, ela não se torna presente, não concentra em si, não aproveita o momento da vida, o sabor de viver, não sente como se estivesse vivendo. Então, quando ela está naquele funcionamento, é o funcionamento mais pobre
que existe. Então, é muito bom, nessa inteligência emocional, nós podemos observar qual é o estado que nós estamos, qual a frequência do rádio, que tipo de música, que tipo de pensamentos que estão entrando, né, naquela memória, para poder você não permitir, né, você mudar a sua frequência, como se diz, conte de 100 até 1, você já muda a frequência, respire, 3 minutos, você já muda a frequência, e se você medita, você já tem a prática, você entra num estado de meditação e o seu cérebro se enriquece, porque você sai daquele condicionamento, daquele fluxo de pensamentos pesados, de trem, e entra no fluxo, como se você estivesse numa estrada bem calma, com a paisagem linda, e você vê o horizonte, vê para onde você quer ir, você sente a brisa, então a vida se torna uma viagem bem mais prazerosa, inclusive com mais recursos para solucionar o que for preciso, como a doutora Sônia falou. O Maharishi, ele diz assim, que quando você medita, é como se você entrasse assim no fundo de um oceano. O oceano seria dentro de nós mesmos. E quando nós saímos totalmente transformados, não saímos do mesmo jeito. Porque uma coisa é o meditante no início, quando ele começa a praticar, e outra é quando ele já está na prática regular. Se transforma automaticamente. Porque a consciência, o pensamento vai se refinando com o tempo. Com a prática da meditação regularmente, o pensamento vai se tornando mais refinado. E a pessoa vai eliminando esses estresses diários. Como é que você conseguiu, na sua rotina, introduzir, né, começar essa prática diária que eu sei que você faz? Fala um pouco da sua experiência, que as pessoas precisam. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou meditar na prática? Primeiro, eu fiz o curso, né? Porque, como eu disse, eu já tinha experimentado outros tipos de meditação e não tinha ficado. Aí eu fiz o curso, no curso eu aprendi a técnica, a meditação transcendental é uma técnica, e eu apliquei diariamente. Como eu sou muito disciplinada, modéstia à parte, é uma característica forte minha, e eu também estava querendo um recurso para eu me sentir melhor, me sentir mais tranquila, para eu enfrentar melhor os desafios da vida. Então, quando a meditação transcendental veio para mim, foi assim um bálsamo. Eu, no começo, eu confesso que não foi fácil, porque antigamente o meu pensamento era muito acelerado, como diz o Augusto Cury, e eu tinha a síndrome do pensamento acelerado. E o certo é o seguinte, é que simplesmente, quando eu sentava para meditar, meu Deus do céu. Eu tinha uma impaciência por causa dos pensamentos que eram muitos. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir. O meu mantra, ele nem aparecia na hora, porque ele sumia. Aí depois eu fui conversando com os professores, eles foram me explicando que isso acontece por conta da eliminação dos estresses. Aí eu fui entendendo, porque eu estava muito estressada naquela época que eu comecei. Outra coisa interessante que eu acho também na meditação transcendental é que nenhuma meditação é igual a outra. Sempre é diferente. As sensações são diferentes, os pensamentos são diferentes, e isso é muito fantástico. Só falar um pouquinho aqui, Sônia, que também existe a possibilidade do treinamento com a programação neurolinguística. Para quem tem mais dificuldade, pode também fazer um processo terapêutico, onde você vai com um terapeuta, vai treinando o relaxamento do corpo, com a respiração, você vai fazendo exercício de visualização criativa, e aos poucos o cérebro vai criando conexões novas, e que essas conexões novas, elas vão competir com aqueles pensamentos acelerados, né? Então, aos poucos, há um controle maior da via neural, né? Um caminho que você faz. Então, você vai ganhando mais força nesse caminho e vai aprendendo mais e mais a controlar e essa respiração. Eu tenho uma experiência já de 35 anos de consultório, né? Uns 30 de programação neurolinguística, e nós vemos essa transformação. No início, precisa de uma monitorização, né, com música, e a gente vai junto. Com o tempo, a própria pessoa já começa, com facilidade, a entrar no seu estado, inclusive para trabalhar a cura, para trabalhar perdão, para trabalhar a sua relação consigo mesmo. E essa vitória, né, como você, eu creio, né, se sente uma pessoa vitoriosa, já que tinha o pensamento acelerado, né, e começou a ter esse controle, esse autocontrole, é uma sensação muito boa de vitória, de você poder conduzir, né? Conduzir
Por isso que a gente colocou esse título, né? O caminho, né, para o encontro de si mesmo. Porque em vez da pessoa se sentir invadida com tantos estímulos, uma coisa importante é que nós sabemos hoje que esses estímulos do mundo inteiro, a sensação coletiva, às vezes, o pessimismo, as sensações que às vezes estão no ar, o cérebro também capta. Então, muitas vezes as pessoas não sabem por que estão sentindo uma depressão, uma ansiedade, e o pensamento não é dela, mas ela está captando. E entra junto com aquelas conexões que estão ali tumultuadas. Então, é muito importante ter consciência disso. Por isso, a inteligência emocional, para perceber como é que você está, se está captando aquilo, ter um discernimento, e principalmente, como a Cindy fez, ela colocou diariamente como um alimento, como exercício. Tem que ser incorporado na rotina. O exercício físico e o exercício mental, né? Que se chama até de neuróbica, né? A aeróbica do cérebro também. Então, isso é algo que nós precisamos fazer. Porque a Organização Mundial de Saúde está prevendo uma síndrome depressiva mundial dentro de uns 5 anos. Então, a humanidade agora está vendo a necessidade de treinamento do cérebro, de se poder evitar, né, o contágio emocional. E, pelo contrário, cada pessoa que medita, eu até falei para as pessoas, vamos meditar juntos. Cada pessoa que falar sobre isso. Né? Vamos, Sônia, fala aí. Tem uma imagenzinha que diz aí que um meditante, quando está meditando, consegue gerar no seu entorno. Um indivíduo influencia outro indivíduo, 16 sujeitos, 16 pessoas, né? Existe na meditação transcendental um horário de radiância. São 2 horários. A meditação transcendental, ela é feita em 2 momentos do dia, de manhã e à tarde, porque o corpo precisa de um repouso e a mente de um tempo para o outro. Então, são 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite, tá certo? Então, nós temos o período de radiância em que várias pessoas estão meditando ao mesmo tempo, às 7 horas da manhã e às 19 horas. Então, nessa hora, nesse momento em que nós estamos atravessando essa fase não muito fácil, né? Está havendo essa meditação com esse objetivo. Nós, meditantes da meditação transcendental, estamos nos reunindo nesses 2 horários, estamos fazendo coletivamente, justamente objetivando essa influência, porque nós acreditamos que quanto mais meditantes nós tenhamos, mais pessoas melhores no mundo teremos, a paz mundial vem para nós e tudo vai ser melhor. Tem um aspecto nisso aí que nós também, não só naquele momento, né, Sônia, como você falou, é um momento de potencialidade. Com a prática da meditação, naqueles horários, tem muitas pessoas praticando diversas modalidades, mas durante o dia, o pensamento, o nosso cérebro, ele é capaz de acender uma lâmpada. Se todos os neurônios estivessem ativados ao mesmo tempo, que a gente ativa umas áreas e outras não, mas se todos estivessem, poderia acender uma lâmpada, né? O professor fala. Então, é uma energia, e nós podemos transmitir energias positivas pelo que nós escrevemos, o que nós falamos, essas lives, muitas lives. Então, eu quero pedir para você falar nesse sentido, de como nós podemos também manter, durante o dia a dia, essa positividade no pensamento, para não captar, né, ondas, como se fosse música de rádio, uma música de baixa vibração, não, nosso rádio não toca, só uma vibração positiva, uma vibração principalmente de empatia, que já se sabe que o amor e a empatia produz ocitocina, produz substâncias positivas para a própria pessoa, e no universo, onde ela está, ela pode emanar como se fosse uma luz, né? Então, com essa prática de meditação positiva, torna mais positiva essa pessoa onde ela se encontra. Porque você fica mais pura. É como se você acessasse a inocência da criança. O coração vai ficando mais puro. Você vai ficando, assim, mais consciente de que assim, você não quer mais escutar coisa ruim. Parece, assim, que você fica... O pensamento fica tão refinado que eu, particularmente... É o estado de graça, né? É o estado de graça.
É mais ou menos isso, assim. Eu não sei, não é que a pessoa vira santo, não, mas assim, a pessoa, eu particularmente, eu não ligo televisão. Por quê? Porque as notícias ruins vão chegar de todo jeito a mim. Mas aí eu vou fazer minha prática, limpar minha mente, me aprofundar, refinar o meu pensamento, buscar o refinamento, que é uma busca, isso aqui é uma busca. Aí, de repente, eu vou ficar ouvindo essas notícias que não são muito agradáveis, eu acredito que isso não é bom. Para mim não é bom, não. Eu nem gosto, entendeu? Eu não sinto assim. É como se você não gostasse mais daquela comida. Você vai se refinando, aí você diz, não, isso não é para mim, isso tem nada a ver comigo. Você vai ficando mais refinada realmente no sentido da consciência. Porque tudo o objetivo maior é nós nos conscientizarmos que nós realmente somos um, né, com Deus, né, com a E eu, natureza divina, né. Também, viu, Francinete, uma coisa que eu achei interessante, é um estudo que diz que nós somos a cópia do macrocosmo. Nós temos no nosso organismo o microcosmo, né, representando todo aquele macrocosmo. Então, isso é muito também interessante a gente saber, quando a gente vai meditar também, saber que dentro da gente existe um ser divino, que pode ser acessado. A gente fica só olhando Deus, né, o macrocosmos, como a força universal, como uma força superior, e que a gente nunca imagina que essa essência divina existente em nós. E isso a meditação me trouxe, assim, com muita clareza, sabe, assim, porque eu sabia, intelectualmente falando, mas aquilo ali não tinha me tocado, assim, em termos de, sabe, eu não tinha sentido, porque eu acho que a meditação, ela nos move para o sentir. Você sente, quando você sente que você tem mesmo a essência divina de você, aí você vai cuidar melhor do seu corpo, você vai cuidar melhor das suas amizades, você vai cuidar melhor das energias que te circundam, do ambiente que você vai. nós vamos já Bom, assistir, né, fazer a meditação com você, e dá tempo da gente fazer um pouco, mas lembrando, assim, dentro disso que a doutora Sônia está falando, que Deus está precisando ser despertado, que a cadeia de pensamentos não permite, muitas vezes, é, que o ser humano acesse essa vibração, porque Jesus, né, como se diz, ele não arromba portas, ele só penetra, só entra quando tem uma receptividade, né? Então, é muito importante que ela falou da coerência, daquela integração das ondas, aquela imagem do cérebro, né, de todo o córtex pré-frontal, com todas as áreas do cérebro. Quando há essa integração das ondas, como eu falei, da música, que são diversos tipos de ondas que estão como uma orquestra, uma sintonia, a autocura vai acontecer e esse contato consigo. Aí nós estamos chegando no ponto que contato nós, consigo. da nossa live, né? É esse encontro consigo. E quem é você? Imagem e semelhança de Deus. Por isso que Exatamente. todos os meditais, nos presídios, nos hospitais, onde as pessoas estivessem conseguindo, foi até aquele exemplo daquele grupo que ficou, né, soterrado, com meditação, eles conseguiram superar. Então, essa Exatamente. prática da meditação, ela faz essa possibilidade da conexão. Quando você Exatamente. percebe que Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, e você consegue que o seu cérebro permita, né? É preciso deixar os pensamentos da onda beta do dia a dia se tornarem como nuvens, né? Que se vão, mais espaço, para que os outros níveis de funcionamento cerebral aconteçam, e é preciso que você deixe, que você se permita, e que muitas vezes você busque formar aquela conexão nova, criando esse caminho, abrindo essa estrada que leva até você e que leva ao seu Criador. Então, nós vamos agora ter uma experiência prática. Quem puder permanecer um pouco aí na live, que a gente vai ter depois uma conclusão, e dá para a gente ficar um pouco mais, né, Sônia? Vou fazer primeiro uns pranayamazinho, porque aí o pranayama já dá uma relaxada para a gente meditar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui os dedos, posição dos dedos. Ó, os dois, esse dedinho, aí abaixa esses dois e deixa esses dois, tá? Sim. Aí vamos fazer, as mulheres vão começar pela narina esquerda e os homens pela direita, tá? Isso aqui faz parte. Pranayama, vamos lá. Vamos soltar.
Tampou aí a narina direita, tampa a narina direita, as mulheres, e solta o ar pela narina esquerda. Aí, pela mesma narina, nós vamos inalar. Aí solta pela outra, entendeu? Tá entendendo? Aí, aqui tá aberta, inala, solta pela outra. Alterna, é uma respiração alternada, pranayama, chamado na yoga. Isso aqui age a nível cerebral. Trabalha duas partes do córtex. Inspira e expira, tá? Pronto, acho que já dá para a gente começar. Então, nós vamos nos sentar confortavelmente, numa cadeira, onde vocês quiserem, numa cama, onde vocês quiserem. E nós vamos fechar os olhos e não vamos controlar nada. Então, na meditação transcendental, é proibido controlar, ninguém controlar nada. Deixa os pensamentos virem e deixa, não vamos controlar pensamento, certo? Não vai, ninguém vai controlar pensamento. Se o medo vier, deixa o medo vir, olha para ele e continua. Se concentra na respiração, eu acredito, assim, é melhor no começo, né, já que não tem o mantra, dá para concentrar na respiração, mas também se alguma sensação vier no corpo, tudo bem, sente a sensação. Encosta as costas e deixa a cabeça livre. Aí vamos respirar normalmente, não força a respiração, respira normalmente. Na meditação transcendental, nessa técnica,
que eu estou praticando, não tem música, então é silêncio total, certo? A gente fica, a gente com a gente mesmo, entendeu? Só isso. Não precisa ficar naquela posição de lótus, né? Como às vezes as pessoas dizem. Não precisa se focar mente em nada, nem em paisagem, nem nada. Somente você. Agora, você tem que. É bom fazer o curso, porque não vai fazer sem mantra, porque o mantra é assim, às vezes tem pessoas que mergulham, de repente, 20 minutos, parece assim uma eternidade, às vezes, no começo. Então, tem dia que no instante passa. Então, é isso aí, gente. Só um detalhe, Sônia, é Oi. que, doutora Sônia, né? Nós somos amigas, Não, doutora nós Sônia, a somos juíza, amigos. Peraí, pelo amor de a Deus. juíza, mas amiga. Não, Petinete, nós É só falar somos. um pouco sobre o mantra, eu também fiz um pequeno curso de meditação transcendental, né? Uhum. Não foi um curso, mas assim, desses que eu fiz alguns, em busca de conhecer um pouco o mantra, gente. Pode ser até uma oração, pode ser alguma coisa da Sim, sua sim, religião. sim. Como é o mantra? Na Não, eu não transcendental, posso. Não, eu não posso, ela não pode assim, falar, mas não o posso mantra, falar porque o mantra, ele é individual, sim. tá? Então, mas eu quero explicar o conceito de mantra. O Sim, tá mantra certo. é algo, é como se fosse uma frase ou uma É, música, é é uma, algo é que uma, é uma palavra, uma eu, palavra. eu vou Pode ser até explicar uma assim, palavra. vou usar uma imagem. Um barco na água, ele pode ir para onde o vento dá. É como os pensamentos. A pessoa começa a pensar que numa tarefa que tem que fazer, aí pensa numa dívida que tem, aí pensa num amigo, aí pensa na. E ela, por a cadeia de pensamentos, vai se distanciando do foco. Então, o Sim. mantra, ele é uma âncora, como se fosse aquele Uma barco, âncora, é uma pronto. âncora É uma âncora, que pronto. segura aquele barco Exatamente. ali, né? Então, ele firma o pensamento. Então, o mantra Perfeito. pode ser uma oração, um trecho do Pai Nosso, né? Uma música, um hino que a pessoa já conhece, um hinário, alguma coisa que para ela um louvor. Em cada religião tem suas práticas. E essas práticas, elas podem ser úteis para afirmar esse pensamento. Então, a meditação, ela vai ensinar o quê? É que você vai meditar a sua ação. Você vai parar um pouco, vai Uhum. entrar em contato com o silêncio interior, como a Sônia falou, né? A gente usa música, mas assim, praticando em consultório e também alguns tipos de meditação, yoga e outras, tem com música, sem música, para facilitar para o nosso ser ocidental, né? Para a nossa cultura, que É, nós somos muito externos, muito vitrine, né? Então, nós é, não temos muito essa prática. Por isso que na escola a inteligência é desenvolvida, a inteligência racional, aquele conceito de resolver problemas da escola, problemas acadêmicos, e a vida toda nós estamos nos treinando a resolver, nos depararmos para resolver os problemas com o cérebro racional. Como ela falou, nós temos o hemisfério direito e o esquerdo, onde o direito é mais intuição, recebe, né, pensamentos de iluminação, de criatividade, e o hemisfério esquerdo é razão, é números, é lista, né? É racionalidade. E eles se cruzam, né? O hemisfério esquerdo cruza para a mão direita e o hemisfério direito cruza para a mão esquerda. Eu sempre ensino esse exercício nas minhas lives que eu falo sobre o cérebro. Para quem quiser pode praticar. Você coloca suas mãos em forma de globo e fica de olho fechado e aguarda alguns instantes. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Numa fila de banco, dentro do carro, assistindo um filme, você permite que os seus hemisférios se conectem. Porque entre os dois hemisférios tem uma ponte, que é feita de neurônios. Só que às vezes ela está fechada. A pessoa está só racional, ou então muito emocional, e aí, quando ela faz esse gesto, simplesmente permite que os dois hemisférios fortaleçam a ponte. E você vai sentir quando está em equilíbrio. Você aguenta a ponte, fica ali. Quando você sentir no seu tempo, você pode relaxar. E você vai sentir uma mudança no seu estado, uma harmonização dos dois hemisférios. Por isso que é importante a arte, né? Você trabalhar o seu hemisfério é. direito com arte, com poesia, para poder beneficiar mais essa harmonização. Então, agora a gente vai, né, deixar em aberto um pouco, nós vamos abrir para algumas perguntas, quem quiser pode falar o que está querendo saber, e a gente vai procurar, né, Sônia, atender ao que for necessário agora nesse momento, mais alguns minutos.
Pronto. A pergunta dela, né? Se o cérebro tem o poder de absorver energia negativa e positiva de outra pessoa e também de mandar, de enviar ou de transmitir para outra pessoa. Sim, como eu falei há pouco, o cérebro é eletro, né, químico. Então, existe, inclusive a fotografia Kirlian, é uma forma de registrar. Nós temos energia, nós somos feitos de energia. Só que isso, a medicina, eu fui professora da faculdade de medicina, 12 anos, eu trabalhei muito com os colegas que são mais clínicos, e não é fácil colocar isso dentro de uma visão, né, mais materializada do corpo. Mas nós temos, pela antroposofia, que é uma formação que eu fiz, medicina antroposófica, nós temos 4 níveis corporais. Nós temos um corpo físico, um corpo etérico, que é dos líquidos, que fica dentro do físico, com esses líquidos compondo, né, dando essa forma mais arredondada. Nós temos um corpo astral, que é das emoções, que tem a ver com os astros, com os planetas, como a Sônia falou, com o cosmos. E lá no centro nós temos um ser chamado organização do eu, que é o nosso espírito. Então, essa energia que nós somos, ela capta e transmite. Eu indico aqui para quem quiser ler o livro A Biologia da Crença. Esse livro vai Tá rever bom. a crença, um professor de faculdade de medicina, ele vem mostrando a célula, né, e essa energia. Então, quem estuda radiestesia, né, pessoas que têm paranormalidade, então elas conseguem até ver a energia de uma pessoa. E isso é verdade. Agora, como fazer para não captar energia negativa? É isso que a gente estava falando. É o controle da sua mente. É a vibração das suas ondas. Se você quer se manter com a imunidade, tem um livro novo agora, gente, Imunidade Emocional, que saiu recente. Então, se você quer ter uma imunidade também energética, é preciso, primeiro, praticar o bem, para se manter sempre nessa vibração positiva. Perdoar, no sentido de se livrar de todas aquelas outras vibrações. Manter a gratidão, e a gratidão não é só mandar um ok para a pessoa, retribuir. Não, a gratidão é poder olhar para tudo que existe, como a Sônia falou, olhando para o que tem de bom, o que tem de recursos, né? Teve uma mãe que durante uma guerra dizia para a filha, filha, olha que linda a cor desse fogo, as bombas, né? E ela mostrando, olha que lindos são fogos, esse fogo, essas cores. Então, até mesmo no fogo, você pode ver a beleza, né? Então, para que nós possamos enviar energia positiva, nós temos que ter uma vibração positiva. E transmitir pode sim, até mesmo uma mãe para o filho, uma pessoa para um parente, onde ele estiver, agora nesse momento, podemos sim, à distância, até em outro país. Quer falar alguma coisa, Sônia? Não, tudo bem, tranquilo. Vamos para a próxima pergunta aí, Sônia, vai lá. Meditar é um tipo de oração. Regina Selle, né? Certo. Regina, eu considero. Inclusive, a propósito dessa sua pergunta, você me lembrou uma coisa que eu vi hoje, ó. Um padre que ele é meditante da meditação transcendental. Eu vi hoje ele falando o seguinte, que ele disse que quando ele medita, uma pessoa chegou para ele e perguntou assim, padre, o senhor fez a pergunta para ele, o senhor acha que nós devemos primeiro meditar antes de orar? Ele disse, exatamente, primeiro medite, depois ore. Porque quando você medita, você fica mais capacitado para orar, porque você já está, né, se conectando com a sua essência, que é divina, né? Então, essa conexão já se forma com Deus, né? Ele é padre, ele respondeu assim, viu? É oração também. Muito bom. Achei tão interessante esse padre. 2 padres eu já vi, 2 padres falando sobre meditação transcendental. Pronto, não sei se eu respondi. Paulo Almeida. Uma pergunta aqui, né? O Congresso recebeu, é o Paulo Almeida, né? Grata aí, Paulo, pela pergunta. O Congresso recebeu proposta de incluir a inteligência emocional e meditação para as escolas do país, mas não foi aprovado. Existe alguma movimentação para retomar o assunto, que é muito interessante?
Bom, eu particularmente não estou participando de nenhum movimento organizado nesse sentido, mas nós sabemos que a escola é um importante momento de aprendizado. Alguns professores, em alguns momentos, eu mesma na faculdade de medicina, nós tínhamos meditação para os alunos, nós tínhamos momentos, né, que eram verdadeiras terapias, onde eles tinham música, podiam deitar, relaxar, respirar. E aqui já se faz também na faculdade de medicina, algumas faculdades. Na escola, também existem escolas que são ligadas, né, à natureza, essa visão mais cósmica. Então, depende muito da escola. Eu creio, né, que o movimento continuará. Como eu falei, a Organização Mundial de Saúde já está anunciando, né, o risco de depressão. A gente já vê em jovens, né, a incidência, né, e também pessoas nas idades, diversas idades, vamos dizer que está quase que um tanto generalizado, mas mais nos extremos dos jovens e dos idosos, a necessidade disso. Então, eu acredito que pela realidade que nós estamos vivendo, em breve, esse assunto vem para a pauta, né, e que vai ser realmente colocado como a inteligência emocional sendo parte, né, do currículo. E eu trabalho também com pessoas que fazem Enem, concurso, a gente observa que quando você coloca a meditação, o aprendizado é muito melhor. O hipocampo, essa área que eu mostrei lá no slide da ressonância magnética, a área do hipocampo é onde registra à noite. Depois de todo um dia, se a criança tiver oportunidade de meditar, ela vai ter um sono melhor e aquelas imagens, aquele conteúdo vai ser gravado de forma mais nítida no cérebro. Então, com certeza, o nível de aprendizado será de outra qualidade. Gente, como eu falei, as ondas beta, elas são um funcionamento pobre. Então, para uma riqueza maior da potencialidade do cérebro, a gente conhece pouquíssimo. Então, é preciso ensinar as crianças a entrar em estado alfa, né? As crianças lá meditando, fazendo sua yogazinha, seu relaxamento. Entrar em estado alfa para quê? Para que o conhecimento possa sedimentar, possa chegar, né? E ter realmente um aprendizado daquilo que possa ser integrado, assimilado. É muito boa essa sua pergunta e eu espero que também aqui alguém que está ouvindo possa refletir também, quem sabe, né, haja essa mudança, né, a nível também de currículo. Leia aí, Sônia, a próxima. Como a meditação transcendental cientificamente influencia na ansiedade? Como? Existe, né, já a comprovação científica. O doutor Treves, que é um cientista renomado, eu até coloquei. Por quê? Porque ela elimina os estresses, mas isso tem que ser com a prática regular da meditação. Entendeu? Existe comprovação científica. Existe. Nós temos conexões em aberto, que elas não estão feitas, né? Então, no momento de um assalto, por exemplo, alguma situação da criança, desde a infância ou na vida, a amígdala cerebral, ela fica ativada. Então, o estado de ansiedade, eles persistem. Às vezes, uma situação que aconteceu há tanto tempo, uma frustração no namoro, uma relação de perda financeira, alguma coisa, e fica reverberando no cérebro. Como é que ela sai? Se ela meditar, ela vai fazer aquele estado de integração, como a Sônia mostrou no slide. Vocês viram, né? Há uma rede muito maior. Então, novos caminhos neurais vão se estabelecendo. Quando a gente trabalha com a PNL, com a programação neurolinguística, a gente vai fazendo vivências, criando conexões novas, criando mais, com cores, com formas, e elas competem com aquelas da ansiedade. Então, com o tempo, esse exercício é como a musculação. Você chega lá, aí o personal vai medir, né? Você vai criar massa muscular, você vai trabalhar, vai retirar algumas partes e vai fortalecer outras. A mesma coisa na neuróbica, né? Nesse exercício com o cérebro. Gente, o cérebro muda o próprio padrão, a estrutura, como a gente viu. A amígdala, literalmente, aumenta quando há estresse e diminui quando você medita. A área do hipocampo, que é uma área importante, né, da memória, da aprendizagem, da seleção de conteúdos, ela é ativada de uma forma benéfica com mais tecido de massa cinzenta com a meditação. Então, o cérebro vai se enriquecendo.
Isso é literal. E eu ainda utilizo umas medicações, eu utilizo alguns minerais, vitaminas, para potencializar esse crescimento neural positivo, substância para trabalhar as bainhas de mielina, fortalecer o sistema nervoso. Ao invés de usar ansiolíticos, antidepressivos, eu tenho feito um trabalho muito legal, que eu acho os pacientes também, né, na substituição da medicação, por medicações que são tróficas para o cérebro, que fortalecem os neurônios. E com o exercício da terapia, então ele tem o quê? O alimento para o neurônio e a gente vai treinando objetivamente com a programação, né? A gente faz técnicas de coaching também para criar uma estrutura no cérebro, um suporte emocional, afetivo, que tem condição de suportar realmente o que ele tiver, seja de infância, seja da realidade atual. Então, isso aí é preciso ser feito, né? E quem faz orações, naturalmente, mesmo que não seja em ambiente de terapia, é a mesma coisa, com as orações, essa conexão positiva, o perdão, a pessoa vai lá na sua igreja, ou mesmo em casa, faz uma meditação e uma oração, conexões vão surgindo. Gente, isso se você abrir na internet, você vai ver estudos e estudos mostrando, né, que a religiosidade, a espiritualidade tratam a ansiedade. E é assim, como é? Criando caminhos neurais novos, estradas novas, floridas, campos verdejantes, horizontes abertos. Eu também lembrei, como ela perguntou como, também lembrei assim, que também a meditação transcendental, ela deixa você no presente. Aí, automaticamente, se você fica no presente, você não gera ansiedade, porque a ansiedade, geralmente, é quando você fica muito no futuro, ou então no passado, né? Mas no futuro, e quando ela lhe deixa presente, aí como é que você vai? Você diminui a ansiedade. Nós fizemos uma live, né? O Poder do Agora, né, Poder Sônia? do agora. Tem a nossa Eu live, lembrei, que como ela vamos perguntou colocar. como, aí eu estou lembrando que é ficar no presente mesmo, né? E a meditação traz esse presente para nós. E isso é inteligência emocional. Se tornar presente é uma inteligência emocional. Existe o passado e existe o futuro, mas o ser humano, o poder que nós temos é agora. É agora que nós temos o poder de transformar esse passado e é o poder que nós temos de antever esse futuro no presente. Então, a sabedoria, né, é uma atitude de inteligência emocional. Então, tem o livro, né, O Poder do Agora, e tem a prática da meditação transcendental. Ah, sim. Aqui, a meditação transcendental, ela tem a nível internacional, mas aqui no Brasil inteiro tem. E eu fiz aqui em Fortaleza com o professor Gregory. Se você quiser, pode. Como é que faz, hein, para Pode ela ser dar colocado o no meu Instagram. telefone? Eu tenho um Hein? Instagram, meu Instagram é @Francinete Pronto. Gifone. Lá tem, inclusive eu vou indicar, né, Aí eu Sônia, a posso meditação dar o transcendental. telefone do professor Gregory para a pessoa que E também eu perguntou. vou colocar outros links de meditação, de Aham. yoga, endereços eletrônicos de pessoas que fazem, inclusive, Pronto. gratuitamente. Quem quiser acessar essas práticas, lá no meu Instagram tem diversas modalidades de atendimento que existem para desenvolvimento. A doutora Sônia faz a meditação transcendental, pratica, né? Aqui. E tem outras formas e modalidades, diversas formas. E aqui o professor Gregory, ele conduz o curso. Ele é o responsável aqui em Fortaleza pelo curso. Próxima. É porque, assim, tem muitas pessoas comentando aqui que estão gostando muito e tudo, dando parabéns, dizendo que o assunto é relevante. Muitas pessoas mesmo, e aí eu estou procurando as perguntas no meio disso. Ah, Tá, nós estamos também gratas às pessoas que estão conosco aqui. Nós tivemos essa pequena meditação, mas nós vamos formando, né, dar as mãos nesse mesmo pensamento. Então, como saber qual lado do cérebro é dominante? Essa é uma pergunta interessante, Deus. A deusa, né, mora em Deusa Ji-Paraná, Joana Ribeiro. né, a deusa está lá, é filha do nosso querido mestre Bacurau, né? E a É? pergunta dela é interessante, filha. Então, Ah, como saber qual hemisfério é dominante? Isso é inteligência emocional também, né? Pela autopercepção, você pode ver, né, se você é uma pessoa mais racional. O pessoal do direito é mais racional. O é pessoal de mais. engenharia também né? Tem alguma matemática. Aí já vem o da literatura, que é mais intuitivo, né? O pessoal
que trabalha com arte, mas nós temos oscilações, né, entre esses funcionamentos. Uma pessoa pode ser predominantemente racional e ela pode observar que ela precisa desenvolver o hemisfério direito. Então, quem já é muito emocional precisa trabalhar o equilíbrio com a metodologia, com a rotina, com os hábitos, estabelecendo hábitos, né, objetivos para poder realizar. Então, a própria pessoa vai se percebendo, e isso é o que nós estamos falando aqui. É preciso nós termos um domínio, né? Um domínio entre aspas, mas um domínio do nosso cérebro, conhecer. Nós não podemos continuar sendo assim, recebendo e mandando informações e comportamentos, porque nós temos um pensar, pensa, o cérebro pensa, mas a gente tem o sentir, para sentir o que, é que nós estamos pensando. Qual a qualidade do nosso funcionamento? A gente está muito emocional, a gente vê, né? Perceber isso. Está muito racional, a gente perceber, para a gente poder ter o querer, né? Com esse querer, a gente se posiciona. Eu não quero mais ser tão, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, né? Que o ideal mesmo é que possamos ter um equilíbrio, como eu falei, das ondas cerebrais e da predominância, né, do comportamento mais racional, mais emocional. Tem muitas imagens, né, que mostram até na balança, né, o coração e o cérebro. Você já viu, Sônia? Parece a balança da justiça, né? O coração e o cérebro. Então, é muito importante nas decisões, pessoas que são gestores, né, que são líderes. Hoje se fala muito nisso, nessa liderança, que vem muito da psicologia positiva, né, buscando resgatar o que tem mais de mais humano nas decisões, né, nos encaminhamentos da vida, e não tomar decisões só racionais, principalmente em relação à vida de outras pessoas, né? Então, é preciso essa inteligência emocional para ter esse discernimento, mas não é suficiente, porque a meditação é que vai trazer a possibilidade da ampliação. Por quê? O primeiro passo é identificar. Estou mais racional, estou muito emocional, em que momento do dia, da vida, né? Por fases, mas o que fazer com isso? É onde vem a necessidade da meditação. Porque pela meditação, como a Sônia falou, nós podemos receber do macrocosmos, né? Vamos dizer assim, do nosso Criador, vem a intuição, vem a orientação. Então, vem para equilibrar. Se for preciso mais sentimento, vem se despertar de ter sentimento de amar, né? De abraçar, de compreender, de perdoar. E se a pessoa está muito sensível demais, então ela vem também a orientação para ela se fortalecer e começar a trabalhar, né, a sua capacidade de administrar racionalmente também. Então, isso é aprendizado. Como eu falei num vídeo anterior, nós podemos aprender a inteligência emocional, sim. Pode ser um dom? Claro, tem pessoas que já vêm no equilíbrio, né? Já são pessoas que lidam muito bem com os dois hemisférios. Quem quiser um livro para trabalhar esse aspecto, né, de se conhecer qual é o seu lado e equilibrar mais, tem um livro chamado Mantenha Seu Cérebro Vivo. Esse livro é um verdadeiro manual, certo? Eu vou colocar toda essa literatura lá no Instagram, @Francisca, eu vou deixar essas dicas de literatura, essas e mais outras, para auxiliar ao conhecimento mais teórico, né? Ok? Pergunta aí, lê, Sônia. Sim. Com certeza, Isabela. Isabelisa. Cariri. Ah, tu és? Ela é do Cariri, é do Crato, conheço, professora de yoga. A Isabelisa é uma mestra também de yoga, práticas de reiki, ela é uma profunda conhecedora. Ela está perguntando aí para poder as outras pessoas saberem. Porque ela pode sobre. Com certeza, Isabelisa, nós podemos melhorar aí muito a nossa vibração. Com certeza. São as ondas, né? Porque quanto mais você medita, mais você amplia, né, a sua capacidade, né, aumenta o nível de alfa 1. Isso, de alfa, e agora as ondas gama, né, que hoje estão sendo ainda um mistério, mas a gente vai entrar um pouco mais nesse mistério em breve, né? A neurociência está mostrando esse potencial, porque as ondas gama chegam até 100 Hz,
por segundo. Então, ela é um tipo de vibração diferente das pessoas que são mais, como você falou, né, Sônia, transcendentes. Por qualquer caminho que ela vá, ela pode transcender quando chegar o momento de tanto trabalho, disciplina, purificação de sentimentos, um trabalho consigo mesmo, um árduo trabalho, né? Você tem 4 anos fazendo meditação diariamente. Quantas pessoas também vêm fazendo? Então, ela vai tendo a aura. Essa aura pode ser medida. Existem aparelhos, né, eletromagnéticos que ele mostra a aura. Pode chegar uma aura, pode chegar a 16 metros. Aquela pessoa que quando chega, ela ilumina, né? Então, com essa meditação, vai havendo o quê? Um trabalho de limpeza, né, Sônia? Fala aí o que a meditação vai polindo, né? Polimento. O sentimento, o coração, o seu pensamento fica mais puro. E automaticamente, se o pensamento fica puro, o sentimento também fica puro e as ações também, as atitudes da pessoa. E a luz dela começa a brilhar. Luz começa a brilhar mais e a aura cresce. E tudo fica bom, e tudo fica bom. Saúde, e né? aí, o que eu acho mais interessante é essa coisa do acesso ao campo de todas as possibilidades que nos traz a felicidade. Quer dizer, isso abre um campo para a pessoa, assim, impressionante. Você consegue realizar os seus desejos de uma maneira mais fácil. E prosperidade, né, Sônia, também? A prosperidade acontece. Prosperidade, desejos, prosperidade e felicidade. Nós viemos ao mundo para ser feliz. Essa coisa de não ser feliz, isso aí já era. Nós viemos ao mundo para sermos felizes. Pronto. Ponto. Gente, não precisa tomar remédio, não precisa controlar os pensamentos com remédio, precisa conhecer a vibração, saber escolher suas músicas, saber escolher seus alimentos e praticar esse caminho que a gente está falando. Agora, viu, Francinete, o que eu acho mais interessante, assim, sabe, é a pessoa persistir, ter determinação, persistir, não desistir, porque a tendência é das pessoas desistirem no começo, porque às vezes os 20 minutos parece assim uma hora, tá entendendo? Então, persistir naquela dinâmica regular, como se fosse, é treinar, pronto. A palavra é treinar, treinar a mente. Um dia, com esse treino, tanto treino regularmente, como você vai, como ela disse mesmo, a doutora Francete falou, o exercício físico, você vai treinando na academia até que você condiciona os músculos, né? Do mesmo jeito é a mente. Até as conexões estão fortalecendo. Tem um livro, e esse livro está transformado em palestra, vocês podem acessar, chama-se Superando Limites. Eu vou colocar também no meu Instagram, @Francinete são 2h30, um curso completo de superação, como ela está dizendo. Como você fazer para vencer essa resistência? Porque cair é mais fácil, desistir é mais fácil, subir, ascender, transcender é exercício. E por isso que cada vez que você sobe um degrau, né? Você faz um esforço, esse esforço se agrega a você. É uma força que você adquire. Então, a escada, ela está sempre lá. Terminou uma escada, começa outra, né? E o que existe entre um degrau e outro, essa distância que você sobe, é que vai lhe evoluindo, né? Que você vai evoluindo e vai aprendendo, inclusive, com o tempo, as vibrações negativas nem chegam perto, porque eu não estou dizendo que eu estou nesse estado, não, tá, gente? Por favor. Eu estou dizendo que é o caminho. Caminhantes, né, doutora? Caminhantes. Exato. Essa trajetória de busca é que você vai construindo com esse esforço. Então, sem o esforço da busca, é impossível a alegria do encontro. Vamos ver mais uma pergunta aí para a gente... É impossível. Mais uma pergunta aí, Davi, para a gente concluir. Ana Carla, minha querida amiga, médica, né? Quem exercita mais hemisfério direito, proporcionalmente, tem menos inteligência emocional? A pergunta dela é inteligente, né? A Ana Carla é uma pessoa muito religiosa, é das mais caridosas e disciplinadas que eu conheço. Ela está perguntando se a pessoa começa a trabalhar muito o hemisfério direito, né? Se ela não tem inteligência emocional. Não é bem assim.
ela precisa saber que está em desequilíbrio. Porque se está muito no hemisfério direito, só na emoção, digamos assim, um artista, né? Aí ele está vivendo só para a arte, está saindo do mundo, voou, né? Então, ele pode encontrar um equilíbrio e vir, né, sabendo que ele também tem um mundo, que tem as relações, que tem as pessoas, né? Então, mesmo a pessoa, ela perguntou, eu acredito que foi mais no sentido da fé, né? Porque ela é uma pessoa assim que vive a fé, né, 24 horas por dia. Então, eu estou dizendo assim, não sei se é exagero, mas é que todas as vezes que a gente conversa e ela só fala nisso, e a gente, na prática dela, no trabalho, ela é cirurgiã, né, oftalmológica, brilhante, e ela faz isso da vida dela. Então, não é pelo fato de ela viver uma vida muito, vamos dizer assim, mística, religiosa, que ela não tem inteligência emocional. Mas lembrando, querida, que, eu falo querida pela nossa amizade, que é preciso ter um equilíbrio também, né, de sentir que você está, vamos dizer assim, uma pessoa que está no nível de, como a Madre Teresa, né, como Gandhi e outros, né, não é fácil viver nesse mundo, né, então é preciso também saber, né, aquela história, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, saber que existe um mundo, que as pessoas são imperfeitas, que nós estamos, né, sujeitos também a vibrações, né? Compreender isso. Então, é muito importante você ter essa vida religiosa e esse grande espaço no seu hemisfério direito. E o seu coração é imenso, eu não sei nem como é que cabe aí, né? Quando cruza o feixe, né? Do hemisfério direito para o coração. Mas, com certeza, só para concluir aqui para ela... Só para complementar depois, eu vou falar uma parte. Pode falar, depois eu concluo. Não, pode concluir, pode concluir. É que também ela é muito prática, ela pode não estar se percebendo, mas ela é extremamente competente, extremamente disciplinada e metódica. E a cirurgia oftalmológica é algo muito delicado, né? Então, assim, ela pode não estar percebendo, mas ela também tem um hemisfério esquerdo bastante desenvolvido, né? Então, ela está nesse equilíbrio e nós precisamos saber como é que nós estamos. E isso também no dia a dia. No dia a gente oscila e encontra o equilíbrio de novo. Imagina um violão, né? Você afina, aí às vezes a temperatura esfria e ele muda de afinação e você vai ajustando para cada momento. Sim. Assim, só dizer que a pessoa que medita não quer dizer que a pessoa vai virar zen, não. A pessoa realmente, o meditante, de qualquer tipo de meditação, eu acredito, não é só da transcendental, ele tem o desafio da vida, as coisas acontecem do mesmo jeito, só que a pessoa, ela pode até, assim, entrar, mas ela sai rápido, ela não permanece. Ela tem caminhos, né? Ela tem caminhos. Ela tem caminhos. Alternativas. Não é isso? Tem alternativas que não permitem. Essa é a diferença. Ela construiu os caminhos, enquanto os outros estavam lá, só ou bebendo bebida alcoólica, ou chorando, ou tomando só antidepressivo, a pessoa que medita está construindo um caminho devagarinho, aí quando ela precisa, ela tem... Sai mais rápido. Sai mais rápido, né? Das crises, né? Das situações. Tem recursos. Gente, então eu creio que nós estamos agora já com 1h38 minutos. Sejamos agora todos nós gratos, a todos nós assim mesmo, por ter nos trazido até aqui, né, doutora Sônia, que veio, né, nós já estamos na segunda live, né, depois nós vamos marcar uma terceira, que é para... Ai, amor! Estou feliz porque, pelo menos, eu não contribuí, talvez, da maneira como deveria, mas contribuí de qualquer jeito, né? Contribuí da melhor maneira. Muita alegria no meu coração. Contribui da melhor maneira, vocês veem que ela está aqui de coração, bonita, toda armada, em pleno isolamento social, está aí toda, né, dedicada. A gente tem que estar feliz, né, tem que estar com a estima alta, né, pelo menos isso, né. A gente tem altas conversas, né, assim, sobre isso que está acontecendo. E como nós estamos dentro disso, nós estamos observando a humanidade toda, gente, está refletindo, né, o senso de fraternidade, a empatia, ela está acontecendo. Quantas e quantas práticas, né, agora de trabalho consigo mesmo, né? Né? As pessoas estão se doando mais, né? Todos os aspectos, né? Tem terapeutas,
as religiões como um todo, né, estão se manifestando mais presente na vida das pessoas. E eu quero ser grata aqui ao Davi, viu, Davi, pela sua presença, que nos dá Eu também, Davi. todo, que nos ajudou bastante, nos auxiliando. E a todos, eu quero pedir, né, quem quiser puder se inscrever no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, onde tem lá alguns vídeos postados, eu vou colocar também a nossa live, que é o Poder do Agora, que a gente já fez, né, Sônia? E também no Instagram, @Francinete quem quiser entrar em contato, lá tem telefone, tem contato para a gente poder estender um pouco mais esse campo, né, de estudo nosso. Doutora, Okay? deixa eu fazer um pedido aqui, só final, agradecer também a todos que participaram, tiveram essa paciência de ficar até agora conosco, e também, assim, fazer um convite, assim, especial, de coração para vocês, que eu quero que vocês ouçam esse convite de coração, com o coração, aliás. Se vocês puderem, experimentem a meditação transcendental. Eu não sou professora, eu estou aqui praticando, é na casa da gente que a gente pratica, não precisa ficar indo lá, mas eu digo por causa do bem, o bem, sabe, que faz para nós mesmos, certo? Então, quanto pessoas puderem mais praticar, melhor, para a humanidade como um todo. E para quem quiser começar a pensar, né, o primeiro passo, né, como se trabalhar para chegar a ser um meditador, meditante, né, uma pessoa meditativa, né, meditante, pode também nos procurar, que nós também podemos ter passo a passo, né, esse trabalho com o cérebro, a gente não aprendeu na escola às vezes, mas nós podemos aprender na vida, estudando, né, tem muita coisa hoje em dia, muitos caminhos, e pode contar com a gente, comigo também, para quem tiver algum quadro de ansiedade, depressão, algo mais assim, que a gente também tem medicações, tem florais, tem óleos essenciais, tem práticas também para se fazer com o cérebro, para se treinar. Aí, depois, pode fazer a meditação transcendental. Isso para quem quiser se preparar um pouco antes, né? E está aí a doutora Sônia também para atender alguma necessidade, pode falar comigo que eu encaminho para ela. Dúvidas, algum questionamento sobre a prática? Muito grata, gente. Feliz semana. Se eu puder atender, eu atenderei. Manter nossa vibração positiva das mãos e pensar que tem muita gente no planeta falando disso aqui, fazendo isso que nós estamos falando, né? E nós podemos fazer o nível de vibração do planeta subir, né? Cada um fazendo sua parte, é como se fosse cada um segurando um pouquinho, né, dessa vibração para subir. Ok, gente? Exatamente. Muito grata. Grata a vocês. Coração, um abraço a todos. Um abraço bem forte. Grata aí, Sônia, grata, Davi, grata a todos. Grata, amada, grata. Tudo de bom. Tudo de bom para nós.